Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, meu amado, minha amada. Hoje estou aqui juntamente com você para aprendermos mais da palavra de Deus. Creio que através do Espírito Santo nós teremos conhecimento que virá através da palavra de Deus, amém? Então eu já te faço esse convite. Se você ainda não pegou a sua Bíblia Sagrada, vá lá, pegue para a gente fazer o estudo, porque ela é o nosso manual, ela é onde nós iremos fazer as nossas pesquisas, então não tem como nós fazermos um estudo da palavra de Deus sem a palavra. Então, por mais que eu vou deixar as citações aqui ou aqui, pega sua Bíblia, vamos aprender. Hoje teremos várias passagens, então isso nos ajuda a conhecer mais os livros. E eu tenho certeza que Deus ele irá falar comigo e com você, amém? Por isso eu já te convido, feche os teus olhos, faça deste momento um momento prazeroso com o Senhor. Talvez você não tenha tanta intimidade com Deus, de estar orando, de estar meditando na palavra sozinho com o Senhor. Então eu te faço esse convite. Use deste momento o seu momento com o Senhor, o nosso momento com o Senhor. Então vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, neste momento como serva da tua palavra, eu me coloco, Senhor Jesus, diante de ti, para te pedir, Senhor Jesus, perdão pelos meus erros e falhas, Senhor, sabendo que sem ti, Senhor, eu nada sou. Neste momento de estudo da tua palavra, que o Senhor venha falar através da minha vida, que esta pessoa também, Senhor, através dos comentários, ela possa estar deixando a experiência dela com Deus, o pensamento diante deste estudo bíblico, que venha ser uma troca, Senhor Jesus, de conhecimento, Pai, para a tua glória, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa nos encher do teu Espírito Santo, possa nos capacitar através da tua presença, dando-nos discernimento da tua palavra, nos conduzindo em cada mensagem, cada citação da palavra de Deus. Pai, ilumina, Senhor, os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Em nome de Jesus, eu já te louvo e te engrandeço. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Antes de nós começarmos esse estudo bíblico, eu queria falar para vocês, se vocês escutar um pouco de barulho, aqui perto da minha casa está tendo algumas reformas de um local aqui, então o barulho ele é normal mesmo, né? Mas o importante é nós estarmos ligados no Senhor, na palavra de Deus, amém? Como vocês viram, eu coloquei o tema, né, desta palavra, deste estudo bíblico, como um novo céu e uma nova terra. Novos céus e nova terra. E a primeira mensagem que hoje eu quero que nós vamos ler através deste tema, eu sempre gosto de meditar na palavra de Deus quando eu vou fazer estudos bíblicos, eu gosto de estar no Novo e no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para que eu consiga, né, não só pegar aquilo que me agrada, mas como também entender o que a palavra vai me dizer, vai me mostrar. E através disso o Senhor, né, me levou algumas mensagens. E a primeira que nós vamos ler lá em Isaías, capítulo 65, versículo 17. Isaías, capítulo 65, versículo 17. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Mas vos folgarei e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu gozo, e para seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão da obra das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a descendência bendita do Senhor, e os seus descendentes estão com eles. E será que antes que clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como um boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, né, através de Isaías, o Senhor está nos dizendo sobre novos céus e nova terra. E com base nessa leitura, eu pedindo discernimento da palavra, o Senhor me levou lá para o Novo Testamento, Apocalipse 21. Vamos fazer essa leitura já em seguida, para mim já começar a colocar para vocês aquilo que o Senhor me direcionou. Apocalipse capítulo 21.
Não, Apocalipse capítulo 20. Versículo de número... Não. Apocalipse 21 mesmo, é porque tem uma outra passagem que é Apocalipse 20, eu estou olhando aqui. O novo céu e a nova terra, 21 de Apocalipse, que nos diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois que eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras. E disse mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha, aqui vai falar um pouco sobre aqueles ao qual, né, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que já não é a primeira morte, a morte da carne, mas sim passará pela segunda morte. E aí, eu meditando nessa palavra, pra gente resumir o nosso estudo de hoje, pra você que não conhece muito da palavra de Deus, aqui em Apocalipse, João, né, ele foi arrebatado em espírito, lá na ilha de Patmos, onde estava tendo uma grande tribulação, e ele foi arrebatado em espírito, e eis que em espírito ele teve visões sobre várias as coisas, e uma dessas visões foi o novo céu e a nova terra, aonde o Senhor disse a João, tudo aquilo que ele visse era para testificarem no livro. E assim nós entendemos então aqui o novo céu e a nova terra. Aonde que está escrito isso, Amanda? Que João estava em Patmos, essas coisas todas. Lá em Apocalipse 1, se você pegar, você vai ver. Então, nós queremos entender sobre essa mensagem, sobre um novo céu, uma nova terra. Qual que é a introdução, qual que é o estudo. E veio sobre mim, né, alguns questionamentos que apareceram durante a semana para mim. E eu falei que um dos instrumentos a qual eu tenho hoje é aqui, gravar os vídeos. É quando alguém vem e me faz alguma pergunta, eu posso, através da palavra, compartilhar aquilo que a palavra de Deus nos fala. Porque eu creio já o seguinte, só já pra gente já entender. Ou nós acreditamos na palavra de Gênesis e Apocalipse, ou nós não acreditamos nela em nada. Porque é muito bom nós recebermos promessas de um Deus maravilhoso, de um Pai de amor que vai nos colocar sobre nós infinitas bênçãos. Mas nós também temos que saber que há sobre nós deveres, que há sobre nós, servos de Deus, ordenanças a serem cumpridas. Claro que Deus não é injusto e cabe a nós termos a liberdade de escolher o sim ou não. Mas temos que ter um entendimento que, tanto para o sim como para o não, nós teremos consequências, sendo boas ou não. Cabe a você falar, eu acho esse tanto de palavra uma baboseira. Cabe a você, tudo bem. Só que isso não difere a existência de Deus. Deus existe, independente de você acreditar ou não, de você achar isso daqui um monte de palavras que não tem fundamentos. Isso é independente do nosso achismo. Ela existe e Deus é o Todo-Poderoso, independente de todas as coisas. Mas, caso você não acredite e não queira seguir tais palavras, nós temos que saber o que acontecerá com o coração daquele que não se arrepende, daquele que pratica tais situações, né, como vai falar. Mas quanto aos incrédulos, aos homicidas, tímidos, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Então a primeira morte do corpo ela já passou. Aqui, na palavra de Deus está escrito isso, não são palavras minhas, não são invenções da minha cabeça, mas são a palavra de Deus. Entendendo tudo isso, veio o questionamento para mim essa semana sobre um outro estudo, né, que eu estava fazendo com uma pessoa, sobre a certeza dentro desse um novo céu e uma nova terra, sobre a certeza da vida eterna, sobre a morte é o fim, sobre o que vai acontecer com o corpo daquele que crê em Jesus, com aquele que não crê, o que devemos para ser salvo, o julgamento dos mortos, se realmente o inferno existe ou não. E são algumas das questões que eu gostaria de estar dizendo aqui, diante do novo céu e uma nova terra. Só voltando lá no comecinho, se você for pegar lá em Gênesis, capítulo 1, você vai ver a criação de Deus. É melhor lermos. Gênesis, capítulo 1, versículo 8. 7.
E fez Deus a expansão e fez separações entre águas que estavam embaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e aparecerá a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. Então, nós já entendemos que Deus criou os céus e a terra, e se você for pegar, você vai ver a criação de Deus em todas as coisas. Quando Deus criou todas as coisas, e principalmente o homem, né, que foi a imagem e semelhança de Deus, Deus tinha planos perfeitos para o homem, né? Deus tinha planos maravilhosos para o homem. Porém, o Senhor colocou sobre o homem algumas ordenanças que cabia ao homem seguir ou não seguir. O seguir do homem geraria a ele maravilhas, bênção, né? O homem teria sobre si uma vida muito abençoada, uma vida na presença de Deus, realmente, né? A presença de Deus, ela era ouvida perante ao homem, né? Então, o homem resolveu seguir a segunda parte, que foi não dar ouvido à voz de Deus e experimentar do fruto do pecado através de Eva, né? Eva comeu o fruto do pecado, deu para o homem, e assim, consequentemente, as coisas que eram de bênção foram tiradas sobre o homem. Porém, o Senhor ainda deu uma segunda chance ao homem, né? Que foi ser tirada do Éden. Ele teve que ali seguir algumas ordenanças, teria que trabalhar, a mulher teria que seguir sentir dores. Porém, aí nós já vemos a primeira escolha do homem, né? Que Deus avisou, mas ele quis seguir a sua própria vontade, certo? Nós vamos ver uma segunda vez aonde o Senhor ele vai falar com o povo através de Noé, né, para que o arrependimento venha sobre o homem, e ali se aconteceria o dilúvio, e todos aqueles que se arrependessem de coração entrariam sobre a arca e seriam salvos, o seu coração, a sua vida, a sua alma. Porém, não quiseram dar ouvido à voz, mais uma vez, de Deus, através de Noé. Somente a família de Noé entrou na arca, e mais uma vez, a voz do Senhor foi colocada em segundo plano. E assim, muitas são as vezes a qual o homem, nós, colocamos a voz de Deus em segundo plano, e muitas das vezes, ou melhor, todas as vezes que nós colocamos a voz de Deus em segundo plano, nós temos tristes consequências, grandes consequências. E uma dessas consequências foi liberta sobre o homem, quando Deus ele mandou sobre nós o seu Salvador, aquele que salvou, né, tirou sobre nós a morte, nos deu a vida, trouxe sobre nós, tirou sobre nós o preço do pecado e pagou em vida, né, sobre mim e sobre você. Só que mais uma vez nós vamos ver o homem escolhendo as suas próprias decisões. Quando Jesus começou a anunciar as boas novas do reino, e algumas pessoas ali não deram ouvido à voz de Jesus. E o que fizeram? Crucificaram Jesus. Acharam que daquele homem que tinha nascido de uma manjedoura, que tinha vindo de onde ele veio, das origens que ele veio, não poderia ser o salvador da humanidade. E mais uma vez o homem quis seguir as suas próprias vontades e teve a consequência, né, da crucificação de Jesus, as consequências a quais teve, a liberdade de um ladrão para prender aquele que seria o Salvador, né? Outra vez que nós vamos ver também é Judas, né? Judas preferiu dar ouvido ao seu egoísmo, à sua ganância, e deixou de lado os ensinamentos que o mestre tinha passado para ele. E muitas das vezes agora não é diferente. Muitas das vezes as pessoas preferem dar ouvido à sua própria vontade e deixam de lado a vontade de Cristo. E uma delas é sobre a volta de Jesus, não é mesmo? As pessoas preferem colocar o ouvido nas suas próprias vontades, continuarem praticando as obras da carne e colocando de lado aquilo que realmente a palavra de Deus nos afirma que irá acontecer brevemente, né? Que é a volta de Jesus, que é todos os acontecimentos antecedentes de Cristo, né? Depois da vinda de Jesus, as coisas que vão acontecer. As pessoas ainda estão preferindo dar ouvido ao seu próprio eu. E uma delas, né, é a certeza da vida eterna. Algumas pessoas, por conhecimento vago da palavra de Deus, ou até mesmo por vários conhecimentos que não são condigentes à palavra de Deus, preferem acreditar que não tem certeza sobre a vida eterna, não tem certeza sobre a volta de Jesus, ou até mesmo se o inferno existe ou não. E é por isso que eu estou aqui para deixar uma mensagem através de Romanos 8, 38 do 39, que nós vamos ler agora.
A palavra de Deus, ela nos diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Então, nós temos a certeza da vida eterna através da palavra de Deus. Amém? A morte é o fim? Será que realmente a morte é o fim para todas as coisas? Para o homem? Será que realmente eu posso continuar praticando tais coisas que a morte, ela simplesmente vai ser o fim para mim, a minha alma acabar, e somente isso? E com base nisso, nós vamos ler lá em 2 Coríntios capítulo 5. Vamos para lá? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfer, se a nossa casa aqui, se a nossa vida aqui acabar, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos desejando ser revisto da nossa habitação, que é do céu. A nossa habitação, ela é do céu. Então, a morte não é o fim. Então, nós já entendemos isso. Certo? E por isso também gememos desejamos ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestido, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gemendo, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos Deus preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, o Espírito Santo. Então, quem está nos preparando isso é Deus, através do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Aí, Filipenses, capítulo 1, versículo 28. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se o vier da carne me der fruto da minha obra, não sei então quem deva escolher. Então, nós entendemos que a morte, ela não é o fim. Mas nós temos que, através de Deus, que nos deu o Espírito Santo, não contentar com as coisas deste mundo, mas buscar sempre a presença de Deus. Mas então, se a morte ela não é o fim, o que acontece com o corpo daquele que crê em Jesus com aquele que não crê? Aí nós vamos lá para Filipenses mesmo, capítulo 3, versículo 21, que nos diz assim. Mas, no 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa morada não é aqui, não é sobre aqui. Que transformará o nosso corpo abatido, cheio de coisas deste mundo, para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, não é sobre isso daqui, ó. Isso daqui vai passar sobre a morte, mas seremos corpos gloriosos, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então não é sobre aqui, é sobre lá. Mas que aqui nós tenhamos atitude como o nosso mestre Jesus. Que nós não venhamos ser como aqueles que passaram, que não quiseram dar ouvido à voz de Deus, aos ensinamentos de Deus, mas que nós a todos os dias nós venhamos falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não sou salva por mim, mas eu sou salvo unicamente pela tua graça. E por isso me ensina a caminhar verdadeiramente na tua palavra, não conforme o que eu acho, mas conforme a tua palavra realmente me diz o que ela é. Então, o que nós devemos fazer para ser salvos? Ser bom só basta? Ser bom salva? Eu ser uma pessoa boazinha, isso nos salva? Mas primeiro, o que devemos fazer para ser salvos? João 3,6. Nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então temos que entender que temos que nascer de novo. Temos que nascer de novo. 3,18. Aí o 18 vai falar assim, o versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então temos que nascer de novo. Não, temos que crer e nascer de novo. Aí nós vamos entender lá em Atos também, capítulo 3, versículo 19. Vamos ver aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então precisamos nascer, crer, nascer de novo, arrepender-vos, converter-vos do mau caminho. Amanda, mas não é fácil assim. Realmente, meus irmãos, não é fácil assim. Mas quando Jesus foi, ele deixou um entre nós. Aquele que trazeria sobre nós todos esses sentimentos do arrependimento, do perdão, da conversão, do nascer de novo, do crer, que é o Espírito Santo. E por isso dentro de nós temos que somente aceitar e abrir o nosso coração para que isto venha acontecer. Aí, o Senhor também vai nos falar lá em Atos 16. Atos 16.
versículo de número 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Aqui nós vamos ver a conversão do carcereiro. Mas assim também não é diferente na minha e na tua vida. Então, através de um novo céu, uma nova terra, eu quero te dizer: creia no nome de Jesus, nasça de novo na presença de Deus. Porque assim como tais coisas aconteceram lá no passado e as pessoas não deram ouvido e realmente aconteceu, independente das pessoas acreditarem ou não, assim também brevemente acontecerá tais acontecimentos como esse: um novo céu, uma nova terra, a vida novamente, a morte. Para o que vai acontecer após a morte, todas essas coisas irão acontecer. Mas eu quero te dizer que isso não é para nos amedrontar, mas é para nos dar esperança em Cristo Jesus. E como eu disse, ser bom realmente só salva isso? Salva nós? Nós vamos ler lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha o que a palavra vai nos falar. A graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, e é dom de Deus. Então não é sobre nós, é sobre um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não é sobre nós, não é sobre as nossas obras que nós somos salvos, mas sobre o dom de Deus. Mas isso não tira sobre nós o fato de nós termos que seguir os caminhos de Cristo, as ordenanças que Deus nos dá, para que vivamos as bênçãos, as maravilhas do Senhor aqui e a recompensa lá. E para finalizar, né, vou deixar aí para você o julgamento dos mortos, né, para aqueles que realmente não querem aceitar a voz de Jesus. Apocalipse 20. Agora é Apocalipse 20, irmãos. Apocalipse 20. Capítulo de número 11, versículo 11. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abrindo-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as vossas obras. Então, muitas das vezes nós achamos: ninguém viu aquele pecado que eu cometi. Opa! Ninguém? E o Senhor: e deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Porque eu pratiquei tal pecado por conta dele, por causa dela. Não. Vai ser julgado conforme as minhas obras. Mas nós temos o arrependimento sobre nós. Nós temos hoje a chance de nos arrependermos de tudo aquilo ao qual nós praticamos e nos render aos pés do Senhor. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, as consequências para nós que servimos a Deus, elas são maravilhosas. Mas para aqueles que não dão ouvido à voz do Senhor, as consequências também virão. Mas que sobre você e a sua casa existirá a salvação que vem de Deus. Que o Espírito Santo tocou o meu coração e eu preciso voltar aqui e falar a você. Mas, Amanda, e aquele ao qual? Porque o Senhor nos dá liberdade. Mas quando nós usamos do fruto errado dessa liberdade, se torna a libertinagem, que é o uso indevido da liberdade, né? Que é o uso com sem o freio, vamos dizer assim. Eu uso de má intenção, de má práticas. Mas e aquele ao qual nos induz ao erro, ao pecado? Não é ele que nos induz. Ele nos induz, mas como eu disse, através do Espírito Santo, nós temos sobre nós, cai sobre nós o arrependimento e trazendo sobre nós temos a escolha de seguir os caminhos de Cristo como não seguir os caminhos de Cristo. Mas eu quero te dizer que até para ele, o Senhor Jesus já venceu, porque a palavra dele vai nos dizer, Apocalipse 20:10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então, fique em paz, fique tranquilo, continue na fé, continue caminhando, porque o melhor de Deus virá sobre a sua vida. Mas se arrependa, não permita que o pecado venha, arregace o seu coração, mexa com a sua vida e você continue os teus dias como se nada tivesse acontecido. Mas ainda há chance para mim e para sua vida. Se o mundo tenta colocar na nossa vida que nós não temos chance, mas coloque de lado e fala: eu vou para a presença de Deus porque eu tenho chance sim. Para ele não há mas para mim e para você sempre existirá, enquanto nós estivermos vivos, arrependendo do nosso pecado. E outra,
é entendermos que nós arrependemos e continuamos prosseguindo, não olhando mais para Ele e não praticando tais obras. Amém?